Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos novamente para mais um comentário da nossa lição do terceiro trimestre deste ano, vencendo as aflições da vida. E neste momento nós queremos falar um pouco sobre os dramas sociais. Estudaremos hoje as aflições decorrentes da viuvez, que é o tema da nossa quinta lição. Queridos, nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele por esta oportunidade. Neste momento, quero dizer para todos que estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Joaquim Nabuco, na Mata Sul do estado de Pernambuco, que tem como pastor presidente o pastor Ailton José Alves, presidente da nossa igreja e também presidente da nossa convenção, né? E queremos neste momento dizer para todos que Deus, neste momento, tem uma palavra para o teu coração. Este tema, ele nos traz o assunto da viuvez, daquelas que servem ao Senhor. E o apóstolo São Paulo, ele fala deste tema, aqui no texto áureo, ele escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 5 e o versículo 3, ele nos diz: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. A verdade prática da nossa lição, apesar da dor e das dificuldades próprias da viuvez, esperar e orar são atitudes que honram ao Senhor. Então, neste momento, eu quero dizer para aquelas irmãs que, na realidade, são viúvas e que têm esperado no Senhor, que Deus tem uma palavra para a sua vida. E também a palavra é para todos, né? Porque nos ensina a cuidar, a honrar aquelas que ficaram viúvas. E nós queremos dizer que a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele é o pai do órfão e o marido das viúvas. Então o Senhor cuida de todos. Nós temos aqui como objetivo da nossa lição, os objetivos da nossa lição são: após esta aula, o aluno deverá estar atuado, conceituar o estado da viuvez, descrever exemplos bíblicos de viuvez, destacar o aspecto social da viuvez. E nós temos o nosso primeiro ponto aqui. Gostaríamos neste momento de apresentar o presbítero, nosso irmão Nelson, que nos acompanha, e o presbítero, nosso irmão Geniquel, que nos acompanha, e o presbítero, nosso irmão Valdelso Moura, que também nos acompanha. Nós temos aqui os nossos irmãos que nos ajudarão a comentar esta lição. Então, neste momento eu gostaria de saber do presbítero, nosso irmão Nelson, né? Que nosso primeiro ponto, ele traz o conceito de viuvez. Então, presbítero Nelson, nos fale a respeito deste assunto. Saúde a todos com a paz do Senhor. Para mim se constitui uma alegria estar aqui mais uma vez, juntamente com o nosso pastor e os presbíteros aqui, para nós comentarmos essa lição. Mas, de início, eu quero mostrar que Gênesis capítulo número 2, versículo número 24, nos mostra que o homem deixará pai e mãe, iniciar a sua mulher. Mas, como essa vida é passageira, chega um determinado tempo que um dos cônjuges deve descer à sepultura. E, em resposta, a definição é o seguinte:
a viuvez é o estado de separação de um dos cônjuges. E quando isso acontece, que seja com um homem ou que seja com uma mulher, a tristeza vem acompanhar, seja um ou seja o outro. Vem a tristeza, vem a angústia, por o seu ente querido ter partido para a eternidade. Mas o Senhor não tem deixado só, com o provérbio capítulo de número 15, versículo 25, diz o seguinte: o Senhor arranca a casa do soberbo, mas a herança da viúva permanece. Essa é a minha resposta. Graças a Deus que Deus, Ele não esquece, Deus não deixa as pessoas desamparadas. Nós vimos que o comentário do presbítero, nosso irmão Nelson, ele falou e foi enfático na sua expressão que o Senhor cuida daquelas que na realidade ficaram viúvas. Mas nós temos aqui uma definição, sobre a viuvez. Presbítero Geniquel, nos comente sobre esta definição. Como já falou o nosso presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, que definiu muito bem com relação à viuvez. E de acordo com o que já foi falado pelo nosso presbítero, e segundo a nossa lição, definição de viuvez é quando o homem ou a mulher perde o seu cônjuge por causa de falecimento e passa a viver só, toma a decisão de não contrair um novo matrimônio e passa a viver só. Isso é uma definição simplificada que o dicionário nos dá, não é? E a Bíblia, ela cita e fala até sobre a verdadeira viúva, não é? Que são aquelas que tomaram a decisão de não contrair mais matrimônio e dedicarem a sua vida única e exclusivamente para Deus e para a sua obra. Mas a definição, segundo o dicionário, de uma maneira mais simplificada, de viuvez é justamente essa. É aquela pessoa que perdeu o seu cônjuge e tomou a decisão de viver só, sem contrair novo matrimônio e vivendo, no caso do crente, exclusivamente para Deus. Graças a Deus que o comentário que fez o presbítero Geniquel tem fundamento na palavra de Deus. E nós vemos aqui há vários exemplos de viuvez no Antigo Testamento e podemos observar as características de cada, né? Vemos aqui de cada um. Nós vemos aqui que o patriarca Abraão, ele ficou viúvo. Ele, quando perdeu a sua esposa Sara, ele ficou viúvo, mas ele tornou a casar. E diz a palavra de Deus que ele ficou viúvo com 127 anos de idade. E ele foi profundamente lamentado pelo nosso pai na fé, né? Então nós vemos que ele buscou em Deus o conforto, o consolo para este momento, porque é um momento de dificuldade. É quando falta o companheirismo daquele que, quem sabe, viveu 30, 40, 50 anos e de repente perde o esposo ou a esposa. Para aquela pessoa que fica viúvo ou viúva, é uma situação muito difícil, mas Deus tem uma palavra de paz, de tranquilidade. Deus, Ele consola e conforta o coração daqueles que passam por estes momentos difíceis. Presbítero Valdielso, nos dê aí exemplos nas Escrituras sobre o estado de viuvez. Paz do Senhor para todos.
Meus amados queridos irmãos, nós louvamos a Deus, glorificamos ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor. E trazendo como esse tema concernente à viuvez, a Bíblia ela nos mostra vários exemplos concernente à viuvez. Na Bíblia Sagrada, 2 exemplos de superação da viuvez são dignos de menção e nós pararmos para prestar bem atenção. Existe o caso da profetisa Ana, uma mulher pela qual, após a partida do seu marido, ela dedicou a sua vida de uma maneira muito especial à casa de Deus. Era uma mulher que sempre estava constantemente na casa do Senhor, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de buscar a presença de Deus. Este está relatado em em Lucas, capítulo número 2, versículo 36 e 37. Como também mostra sobre a viúva de Sarepta. Mostra aquela passagem muito linda daquela mulher que seu marido também já tinha partido, mas ela ficou aquela pessoa dedicada à obra de Deus. E outros mais que se encontram, como por exemplo aqui a viúva de Naim. Existe a Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo número 12. Mostra que aquela mulher, após perder seu esposo, veio também perder o seu filho. Mas aí entrou a ação de Deus, o Senhor Jesus consolando aquela vida, trazendo de volta o seu filho. E outros relatos mais, pastor, que a Bíblia nos mostra, que se nós formos parar para falar, iríamos tomar o tempo todo, porque a Bíblia ela está recheada desses assuntos. Muito bem, nós ouvimos a parte que tocou ao presbítero, nosso irmão Valdelso, e nós temos aqui também o exemplo da viuvez de Ló, né? Esse foi uma trágica forma de perder o cônjuge. Certamente a mulher de Ló estava conformada com o estilo de vida mundano e pecaminoso de Sodoma e se sentiu triste por ter que deixar aquela cidade. Por isso olhou para trás e morreu tragicamente, segundo a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 19, o versículo de número 26. Jesus fez menção dela como figura daqueles que não estarão preparados por ocasião da sua vida. Lucas 17, 32 ao 37, lembremos de que a viuvez precoce do patriarca deu ocasião ao terrível pecado de incesto, né? Que deu ocasião aos terríveis inimigos do povo de Israel. Nós vemos no capítulo 19 que este exemplo é um exemplo triste, mas são exemplos que a palavra de Deus nos mostra para que não venhamos a cair nos mesmos erros que ele caiu. Mas neste momento, presbítero Nelson, nós temos o nosso segundo ponto, o segundo ponto da nossa lição, o aspecto social da viuvez. Então, nos fale sobre o aspecto social da viuvez neste contexto atual. Bem, nós vemos em uma situação um pouco que não é tão bem apropriada para muitos, e com especialidade muitos crentes até sofrem com determinadas coisas por causa de as viúvas, seus maridos morrem e elas ficam muitas sem
o direito do INSS, e muitas sofrem. Mas a igreja, da maneira do possível, tem sempre ajudado as viúvas, os órfãos, tem ajudado na palavra, tem ajudado na alimentação, e da maneira do possível, o que a igreja pode fazer, ela faz. Porque quando acontece isso, vem um atalho popular do povo em dizer: essa ali é viúva, aquilo ali é assim. Quer dizer, isso se vê no olhar humano, sem fazer um julgamento através da palavra de Deus, quando a palavra nos mostra aqui para que venha cuidar. E naquela época se vê que os gregos, até os próprios gregos, eles falavam, murmuravam contra os hebreus, porque os hebreus, através de fazer a obra de Deus, a obra crescia assustadoramente, e eles achavam que estava sendo escanteados as viúvas. Por que as viúvas? Porque naquela época não existia também, como eu falei, o INSS hoje existe, mas lá naquela época não existia. Por que não existia? Porque a responsabilidade maior era para o filho primogênito. Porque mesmo assim, se os pais tivessem determinada herança, ele tinha a maior parte. Portanto, caía sobre ele a responsabilidade de cuidar das viúvas. Mas na época que nós estamos vivendo, não é também muito fácil. As coisas têm melhorado, mas não é tanto. Porque Jesus Cristo disse: no mundo teria aflições, né? Ele disse: ano, eu venci. Ninguém pensa que nesse mundo não vai haver aflição. Sim, vai haver. Mas a viúva, como já falou aqui os irmãos, que ela vem para a igreja ser consolada através da palavra, no propósito, como Ana fez, a profetisa, não é? E vai colocar um propósito no seu coração. Que propósito é esse? Propósito é este: Salmo 62, versículo 1: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Essa é a verdadeira viúva, na época que nós estamos vivendo, com esse propósito, porque o crente, mesmo que as coisas estão ruins para ele, mas ele dá glória a Deus e espera somente nele. Aí está o comentário do presbítero, né, sobre o aspecto social da viuvez. E o nosso irmão Nelson, ele foi muito enfático quando falou que naquele tempo não se tinha o amparo social que nós temos hoje, dado pelo nosso governo. Então, a igreja assumiu essa responsabilidade, né? Foi escolhido entre irmãos, diáconos, para que cuidasse também desta parte, porque era necessário que as viúvas fossem assistidas nas suas necessidades. E hoje não é diferente. Hoje a igreja também tem se preocupado. Nós não podemos fazer tudo, mas estamos lutando para fazer o melhor. E nós vemos o primeiro ponto, o primeiro subponto do segundo ponto, né? O primeiro subponto do segundo ponto: o desamparo na viuvez. Então, presbítero Genikelli, como você vê e o que você teria a nos dizer sobre o desamparo na viuvez? Porque são muitos os aspectos, né, dessa palavra, o desamparo. Então nos comente, faça um comentário sobre este assunto. A situação de viuvez já é uma situação complicada. E a pessoa perder um ente querido, só os que já perderam sabem a dor e a falta que fica na nossa vida. E principalmente se essa pessoa for a nossa cara metade, aquela que convive cotidianamente conosco. Então, a pessoa, quando se encontra na situação de viuvez, se encontra naquela situação chorosa, tem a obrigação de superar a dor da separação, tem que arranjar força para agir, tem que procurar ocupações para distrair a sua mente
para não estar cotidianamente lembrando daquela situação que passou. Então já se encontra numa situação complicada essa pessoa. E ainda, ou além disso, ainda se encontrar numa situação de desamparo, não fica fácil a situação dessa pessoa. Infelizmente, no nosso país, nós encontramos vários exemplos dessa situação. Isso é desamparo emocional, desamparo social e várias espécies de exemplo que poderíamos citar. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra o próprio Senhor tomando essa preocupação com aqueles que se encontram na situação de viuvez e orientando para que esses não sejam desamparados. Agora gostaríamos de ressaltar que a Bíblia fala, assim como já citou o nosso presbítero, nosso irmão Nelson, do verdadeiro viúvo ou da verdadeira viúva, ou seja, a verdadeira viuvez. Então a Bíblia nos orienta a ampararmos essas pessoas naquilo que for necessário, não só em condição financeira, mas em condição de conselho, de companhia e do que for necessário para que essa pessoa entenda que ela não está só, que ela não está abandonada, que ela não está desamparada por aqueles que o cercam e principalmente pela Igreja do Senhor. Muito bem, acabamos de ouvir o comentário que fez o presbítero, nosso irmão Genikel, sobre o desamparo na viuvez. É evidente que existem muitas formas de nós falarmos esta palavra desamparo, né? O desamparo familiar, o desamparo financeiro, né? A falta de amigos. Mas neste momento nós queremos citar um exemplo bíblico, que é o exemplo de uma certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Diz a palavra de Deus que ela clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Preste bem, queridos irmãos, amigos, que estão nos acompanhando através da nossa página. Nos tempos bíblicos, naquele tempo havia 3 tipos de servos, de escravos. Primeiro, o escravo de nascença, como também o escravo de dívida e o escravo de guerra. Aquele que perdia a guerra teria que ficar escravo daquele que vencia. E se uma pessoa pedisse algo emprestado e não pudesse pagar, ele se tornaria servo, escravo daquele que o emprestou. E nós vemos aqui que o credor tocou na porta daquela mulher que havia ficado viúva. E segundo a palavra de Deus, diz que ela recorreu ao homem de Deus, porque ela reconheceu que Eliseu era uma autoridade de Deus aqui nesta terra. E nós queremos orientar a irmãos e a irmãs que estão no estado de viuvez, que devem procurar os homens de Deus para pedir orientação, conselho. Nunca tome atitudes precipitadas, que você pode acabar se dando mal. E a palavra de Deus, ela nos mostra exemplo, como o exemplo desta mulher. Ela recorreu ao homem de Deus, e o homem de Deus deu a solução, mostrou a solução para o problema que ela estava
atravessando naquele momento. Ela tinha 2 filhos, já tinha perdido o marido. Agora os seus 2 filhos seriam levados como escravos, porque aquele homem havia contraído uma dívida e havia falecido. E chegou o credor para levar os seus 2 filhos como servos, como escravos. E ela recorreu ao homem de Deus, e o homem de Deus teve uma resposta de paz para ela. E Eliseu lhe perguntou: que terei eu de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem em casa senão uma botija de azeite. Preste bem, queridos, o que era uma botija de azeite? Simplesmente pouca coisa, mas ela tinha algo. E Deus ele viu que aquela mulher, o desespero dela, ela clamou. E o homem de Deus procurou mostrar, dar uma resposta para o sofrimento daquela mulher que havia ficado viúva. Ela já não tinha o seu marido e os seus 2 filhos estavam sendo levados como escravos. Ela ia ficar só. Imagine o tamanho do desamparo. Mas o homem de Deus chamou aquela mulher. Então disse ele: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas. Preste bem atenção nisso. Vasilhas e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Queridos, uma das coisas que me chama a atenção e que eu quero comentar aqui neste momento é que o presbítero Gene Keller, é que se aquela mulher, ela fosse uma mulher que tivesse, vamos dizer assim, constituído inimizade com aqueles vizinhos, naquele momento, como ela chegaria à porta da sua vizinha para lhe pedir vasos emprestados? Porque todas as tuas vizinhas, ela tinha que ter paz com eles. E foi aí que Deus operou o milagre, presbítero Valdeus. Ela tocou na porta e os filhos, eles foram batendo de porta em porta. Estou aqui conjecturando eu. Os filhos lá, olha, a mamãe mandou pedir todas as vasilhas que vocês tenham aí desocupadas, emprestada, porque Deus está fazendo um milagre lá na nossa casa. Vocês sabem que papai faleceu e que ele havia contraído uma dívida que ficou porque ele chegou a falecer, e agora nós vamos ser levados cativos, mas Deus está operando um milagre. Mas chegou a solução. Deus está neste momento trabalhando em nosso favor. Então nos emprestem vasilhas. Nós precisamos. E eu creio que aquela mulher era, vamos dizer assim, uma pessoa de paz, que tinha paz com todos os seus vizinhos, e os vizinhos com muita alegria diziam: levem todas as vasilhas possíveis que tenham aqui. E o milagre ocorreu. E as vasilhas foram cheias. Quando se acabaram todas as vasilhas, aí o azeite cessou. A mulher foi o homem de Deus, e aí o homem de Deus deu a recomendação correta: vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Veja que a palavra do homem de Deus tem peso, tem valor. Se você está enfrentando algum problema,
procure os homens de Deus, os profetas de Deus, que ainda há homens de Deus nesta terra, e eles vão te aconselhar e vão te mostrar a saída pela palavra de Deus. Presbítero Valdeus, nós sabemos que nós, como igreja de Deus, nós temos que olhar mais para esta parte. O amparo da igreja é o segundo subponto do segundo ponto da nossa lição. Veja que a igreja, segundo a palavra de Deus, ela tem uma responsabilidade com estas pessoas que ficam viúvas, né? Tanto ele como ela. Se for no caso da mulher ou do homem, nós temos uma responsabilidade de orar, de aconselhar, e se for uma necessidade também de ajudar. Mas gostaríamos de ouvir que o Senhor também nos desse aí uma palavra a esse respeito. Portanto, nós aprendemos pela palavra de Deus que as viúvas que se enquadram no relato desta lição, relato da palavra de Deus, elas devem ser honradas na casa do Senhor. Tal amparo não pode ser apenas de palavras, mas sim de ações sociais, ação psicológicas e ação espiritual. Vivemos em meio a uma sociedade, como nós já falamos antes, que mergulhada no pecado. Mas a igreja do Senhor tem feito a diferença aqui na terra, de uma forma direta e indireta. A igreja tem feito a sua parte, a igreja tem agido, a igreja tem amparado, tanto como eu já disse, na esfera psicológica, na esfera espiritual, como também no âmbito social. Quando se fala nesse assunto, muitas mentes olham assim para o lado e acham que a igreja só está fazendo a parte dela se realmente for em algum supermercado fazer uma grande feira para as pessoas. Mas nós, olhando a recomendação da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, ele sempre vem mostrando, do início do capítulo número 5, ele vem mostrando a recomendação que a palavra de Deus ela mostra. Quando se fala de amparo, nós sabemos que o maior amparo é a família. É a família que tem que fazer também a parte dela. Porque às vezes a família joga a responsabilidade só na igreja e se esquece de ajudar o seu familiar. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo número 5, versículo número 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveres são viúvas. Faça a sua parte. A igreja está fazendo a parte dela. E você vai ver essas pessoas viúvas, tanto masculino quanto feminino. Você vai ver ele com uma vida totalmente diferente. Você vai ver ele na igreja. Você vai ver ele sorrindo em vez de estar chorando. Porque a palavra de Deus, ela entra nas vidas, ela entra nas almas e alegra. Porque o Senhor, Ele é a fonte da alegria, a fonte da felicidade. Então a igreja, ela tem feito isso. A igreja tem amparado. Ampare você também. Pare para pensar um minuto, reflita na vida. Tem pessoas precisando da tua ajuda. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus, queridos irmãos e amigos que nos assistem lá do outro lado através da nossa página,
que o presbítero Valdelso, ele falou um ponto muito importante, que às vezes as pessoas creem que a responsabilidade é puramente do pastor da igreja, do tesouro da igreja. Mas a palavra de Deus, segundo citou o presbítero, nosso irmão Valdelso, é uma responsabilidade de todos, aqueles que são salvos e aqueles que também não são salvos. Você que está aí, que quem sabe ainda não é um evangélico, que quem sabe você esteja nos assistindo neste momento e esteja pensando, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Fique certo de uma coisa, que Deus, ele não esquecerá o benefício que você fizer a uma pessoa necessitada, principalmente um órfão, uma viúva, né? Que elas são carentes de uma palavra, de um gesto de carinho. Nós vemos que Santiago, na sua epístola, né? O apóstolo Santiago, na sua epístola, capítulo de número 1 e o versículo de número 27, ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então nós sabemos que o mundo está corrompido, o pecado tem tomado conta, mas quando a pessoa abraça a fé, a palavra de Deus, e toma a palavra de Deus como a sua única regra de fé, o amor de Deus é derramado no seu coração, e ele passa a sentir amor e misericórdia pelas pessoas carentes e necessitadas. É muito importante nós sabermos que não é uma responsabilidade puramente do pastor visitar os órfãos e as viúvas. É um dever daquele que tem o sentimento cristão na sua vida, que tem o amor de Deus derramado no seu coração. Então nós, neste momento, nós estamos finalizando este comentário, mas eu quero dizer neste momento que certamente Deus vai despertar muitas vidas e muitos corações através do comentário desta lição. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração. Nesta feita, gostaria de convidar o presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, para fazer esta oração. E dizendo sempre: nós te esperamos, ou esperamos você no próximo comentário. Não esqueça de divulgar no endereço eletrônico este nosso site, www.adenabu.com. Se você tem assistido, como você tem nos assistido, por favor, se for possível, poste um comentário nos ajudando. O nosso objetivo é ajudar, é evangelizar, é fazer com que você e muitas pessoas possam compreender e entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós estamos aqui e são mais de 20 países que têm acessado a nossa página, mais de 110 mil acessos em todo o mundo, e eu tenho plena convicção que o que nós estamos fazendo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus, esta palavra vai tocar no coração de alguém que estava um pouco parado, acomodado na sua forma de pensar, e vai despertar e saber que este trabalho é muito importante
acudir, como diz aqui a palavra de Deus, acudir, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos para esta oração e depois os agradecimentos em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, meu Deus, lhe agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nesse trabalho. Portanto, nos ajude, nos vá capacitando cada vez mais, para que esse trabalho seja feito para a honra e a glória do louvor do seu nome. E as pessoas que estão nos assistindo, estenda a sua mão poderosa sobre elas e vá abençoando a cada um. Vá salvando também aqueles que ainda não lhe aceitaram como único suficiente Salvador da sua alma. Pai eterno, nós estamos lhe pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero mais uma vez agradecer a todos os nossos irmãos internautas, amigos, pessoas que estão nos ouvindo, que Deus continue lhe abençoando. Por favor, nós lhe pedimos mais uma vez, poste um comentário, nos ajude a melhorar este trabalho, pois a finalidade é transmitir Deus para este mundo. Que Deus nos abençoe.